À trouver les moyens financiers, même par des moyens malhonnêtes. Lelo, batu babongisa mpona koluka misolo, atana banzela ya lokuta. Les gens n'ont pas d'amour en eux. Batu bazali na beolingo kati na bangote. Ils sont disposés même à faire le mal aux autres pour avoir des moyens financiers. Bazali kutu pena kosala mabe pona kozwa misolo. Lorsque nous venons même dans l'œuvre de Dieu, combien se sacrifie avec l'amour pour le développement de l'œuvre? Certains sont des hypocrites devant Dieu. Vous les verrez dans l'œuvre de Dieu alors qu'ils travaillent pour le diable. Mais bien aimés en Christ, sauvez-vous de cette génération perverse. Aujourd'hui, la tendance à faire le mal est en train de prendre le dessus sur tout. Les gens ne se réservent pas à faire le mal. Ils trouvent du plaisir dans ce mal. Alors que le Seigneur Jésus revient bientôt. Quel est l'état de notre être intérieur? Qu'est-ce qui caractérise notre société actuelle? La foi en Christ est en train de diminuer de plus en plus. Les gens ne placent pas confiance en le Dieu Tout-Puissant. Le diable est capable de faire mieux que Dieu. Je prends un exemple. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, qu'est-ce qu'il leur avait dit? À la sueur de ton front tu mangeras. Cela veut dire que nous devons travailler pour trouver de quoi manger. Aujourd'hui, combien de gens ne veulent pas travailler? Ils veulent avoir de l'argent facile. D'autres vont même signer des contrats avec le diable pour recevoir l'argent facile. Voilà la dimension de la perversité de notre temps. O pai do José sabe que não, o meu filho já morreu. Deus sabia que José vai governar. Não se preocupa, porque Deus é justo para nós. Quando José chegou na casa do Potifar, queridos irmãos, ele também passou mais de mal. O próprio arena, mulher do patrão, do bolso, do chefe, começa mais a tentar o José. José respondeu claramente: eu não posso fazer. Como você está a negar, eu vou quitar que você cometeu o crime contra. Pegaram o José, lhe meteu na cadeia. Outras coisas também que acontecem nas nossas vidas são ponta da bênção. Ponta da bênção. Ponta da bênção. Os irmãos do José foi ponta da bênção para ele chegar ao Egito. Para eles estavam pensando que não, para ele ir sofrer, afinal é para ir conseguir a alegria. Quando chega na casa do Potifar, pegaram mais outra ponta mulher para lhe transitar na cadeia, para ele conseguir revelar o sono do rei. Olha o caminho de Deus, a forma que ele anda. Por que você hoje está a desistir?
Por que hoje você está lagrimando? Que não tem nada. Esse aqui, ele que fez isso para mim ficar preso. Veja aquele mal que você viu. Afinal, é bênção de Deus. E vamos contar alguma coisa. Foi um tempo. Ceux qui t'entourent, quel est leur état d'âme? Et lorsque l'apôtre Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse, les paroles les avaient beaucoup touchés. Et ils ont posé la question, que faire? L'apôtre Pierre a dit, répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Et vous recevrez le pardon de péché. Mais bien aimé en Christ, est-ce que tu es encore loin de te repentir ou tu as compris le sens de la repentance? Fuis le milieu dans lequel tu évolues. Car tu es entouré par la génération perverse. Et il ne faut pas être de ceux-là. Pourquoi nous devons quitter cette génération perverse? Car le châtiment arrive. Il sera puni sévèrement. Voilà pourquoi dans l'exemple des pharisiens, le Seigneur Jésus leur dit, vous connaissez la voie, mais vous ne voulez pas suivre cette voie. Non seulement vous ne voulez pas suivre, mais vous empêchez les autres à suivre cette voie. Est-ce que tu es de ceux-là qui empêchent les autres à arriver auprès du Seigneur? Par ton comportement, par ta manière d'agir. Tu n'es pas un frein pour quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas être un obstacle pour les autres. Et nous ne devons pas être aussi une pierre d'achoppement pour d'autres. Mentir. Et lorsque nous allons nous repentir, le Seigneur Jésus va nous pardonner nos péchés. Là, nous serons disposés à être pris en ce jour comme héritiers. E vamos contar um pequeno exemplo em breve. Tinha uma viúva que tinha problema. Ele cada dia estava aí na casa do juiz. Aquele... Já não vi, tipo, esse mamãe sempre está me chateando. Sempre anda aí. Até está me mentindo, não, mamãe, espera, sempre vamos resolver. Um dia certo, o juiz viu que não, essa mamãe está me chateando muito. Hoje eu tenho que resolver o seu. Filho de Deus, o teu problema Deus está vendo. Não pensa que não, o silêncio de Deus é a sua ausência. Ele conhece o problema do cada um. Fica mesmo a orar a Deus. Pede nele. Ele vai dar solução a todas as coisas que estão te incomodando. E também Deus quer ver a tua fé. Porque tem outras pessoas que ainda viram perante a Deus com interesse. Interesse. Quer dizer, você quer a sua vantagem no teu lado, não quer para outro beneficiar. Quer dizer, nós como filhos de Deus, servos de Deus, podemos pedir a Deus, tem tempo certo que Ele vai dar solução e resposta no cada um de nós. É por isso, meus queridos irmãos, servos de Deus, nós vamos ficar firmes na palavra dos apóstolos. Porque são eles que têm chave de fechar e de abrir. Através dos apóstolos. É por isso nós hoje fomos chamados os filhos
de Deus. Porque ele faz um casamento entre homem e Deus. Querido filho de Deus, servo de Deus, Deus é o nosso Pai. Ele está vendo as nossas sofrimentos. Mas Jesus que é o nosso mediador. Se nós tentamos a ler a carta do 1 João, o seu capítulo